talvez o gol do São Bento ali no começo e um erro, né, de saída de bola, talvez não é o que resume o jogo, mas é o ponto talvez principal, né, que fez com que o São Bento fizesse o gol e se resguardasse, fechasse e atrapalhasse bastante o Grêmio Prudente na criação. Isso que ocorreu hoje, ocorreu no jogo contra o Ituano no domingo, é bem parecido com o que ocorreu no final do ano passado. O Grêmio Prudente errava bastante na saída de bola e parece que se tornou até algo psicológico, mental dos jogadores. E agora, como fazer para que esses erros não afetem o mental dos jogadores e acabe atrapalhando a sequência do Grêmio Prudente? Essa é uma relação da qual eu não vivi, mas eu entendo a tua pergunta, faz sentido. E isso não deve ocorrer. E não ocorreu por esse contexto todo, ocorreu porque nesse momento, nas circunstâncias que ocorreram, algo não fez e a gente insistiu para que ele ocorresse. Então, se você sente que algo pode não funcionar, você transfere o erro e força o adversário a te dar a condição. Se você quer insistir nesse processo, você tem que ter convicção e confiança para isso. Então, o que a gente não quer nesse momento é construir insegurança, mas é um fato. Não será recorrente, porque não é dessa forma que a gente vai chegar onde a gente quer e acredito que a gente chegue, tá? Por isso eu estou sendo mais contido nesse processo todo, porque eu não quero alimentar nada que possa conspirar. Eu tenho uma convicção plena, eu domino bem essa competição, não é comum um início assim, mas isso ocorre. E se você acredita, você precisa fazer um caminho mais seguro e não perder confiança, não perder aquilo que a gente construiu já de um tempo para cá. Então é isso que eu tenho que te dizer nesse momento. Nada de justificar. Nos 2 jogos que a gente perdeu, a gente teve o nosso momento, nesse último muito mais, a maior parte do jogo, e não fomos contundentes, não fomos equilibrados, não fomos focados, que é uma palavra muito usual no processo e às vezes a dificuldade do jogo conspira para que isso não ocorra. Então, você precisa ter em cada setor, em cada circunstância, alguém mais equilibrado, alguém mais tranquilo, para doutrinar, para construir isso, para dar o afago ao adversário e se apresentar bem e proteger para que coisas como essa não ocorram. Porque mesmo no jogo do São José, o início também teve alguma coisa similar. Mas a vantagem numérica transformou e aí é o adversário que nos deu tudo aquilo que deu. Mas foi uma partida muito consistente. E Itu também foi um primeiro tempo melhor. E aqui nós tivemos, depois desse momento, aí o adversário ficou totalmente sob controle e sob domínio. Construiu quase nada, ou nada, segundo tempo nenhum. Então, por que isso ocorre? Porque quem tem uma estratégia de jogo, quem acredita num processo e vem com um comportamento para fazer, ele faz tudo para que isso ocorra. Né? Então, não adianta estar dizendo aqui a gente teve mais situações, se aquilo que eles se propuseram a fazer, eles conseguiram. E aí a gente jogou. Para eles, as escolhas. Para eles, dificultar para que nada ocorresse. Aí começa aquele processo que nessa divisão é irritante. Aí ninguém joga mais. Mas a gente já sabe disso, já avisou isso. Então também não quero justificar por essa razão. Mas são tendências. Então, esse ajuste, esse entendimento para que esse fato recorrente do ano passado que você perguntou não comece a ocorrer, é necessário você ter o entendimento disso e ter um comportamento para que isso não ocorra. O adversário fez uma escolha, então transfira um pouco para o adversário, faz o adversário te dar aquilo que eles querem e não oferecer a eles. Então, esse o entendimento que eu tenho. Porque essas circunstâncias ocorreram ou ocorrem. E aí é muito individual, tá? Porque é emocional, porque é de lance, porque é de ajuste de corpo, porque é a forma de se portar para receber a bola. As informações para que isso não funcione, o adversário tem. Então, se você propicia isso, se você agrega essa oportunidade ao adversário, você cai nessa possibilidade que a gente caiu. E depois tem que assimilar, e tem que sentir, tem que conviver com isso, e dói, e não passa, a não ser que a gente tenha entendimento e atitude para que no próximo trabalho, no próximo jogo, a gente faça mais e melhor, porque senão a gente fica justificando, a gente está sempre dizendo que eu jamais vou fazer isso, porque eu acho que o adversário teve méritos para fazer aquele momento deles e aí depois administrar o tempo todo.
poderíamos e deveríamos e tivemos condições de ser um pouquinho mais frio, para que a gente conseguisse construir um domínio que ocorreu, mas aí uma predominância e traduzir isso em números, que é o que a gente não conseguiu fazer. Professor, como é que você avalia o jogo do Grêmio Prudente hoje e a forma de jogar do Grêmio Prudente? A forma de jogar nossa, ela é impositiva. Ela é de fazer com que o jogo impositivo seja construído com término de jogada. É uma tendência das quais a gente, especificamente a comissão técnica, trabalha, né? E quando o adversário sabe, e já vem de forma antecipada entendendo isso, e o futebol moderno nosso é convidativo a você não jogar, você dificultar, você fazer com que o adversário erre. E o jogo é feio, e os atletas que têm esse comportamento se realizam menos, mas ocasionalmente vem um bom resultado, e às vezes vem uma conquista, mas isso tem prazo de validade. Quando você tem uma construção de time, uma maneira de jogar, e a gente varia, porque alguns jogadores têm características diferentes, mas a maneira de se impor não seja bem efetiva, você tem uma possibilidade maior de construir um resultado, de chegar a um objetivo. Mas é um processo que está sendo construído, foi nas escolhas dos atletas, está sendo nos trabalhos, e aí eles vão, nessas ações, nos dando escolhas, nos dando entendimento de qual peça pode funcionar melhor, qual momento é mais efetivo, qual jogador está bem focado, para que a gente consiga padronizar isso, identificar um time e colocar em jogo aquilo que a primeira impressão dada foi o que espelha o que a gente acredita ser possível com mais frequência. Professor, eu queria pegar um trechinho da sua fala, né, que você falou que conhece muito bem a competição, né, são muitos anos de experiência, ano passado foi eleito o melhor treinador. É uma competição de tiro curto, uma competição difícil. Como trabalhar isso com os atletas agora? Porque não tem pausa, né? Agora já joga com 15, o 15 ainda não perdeu, um jogo fora difícil. Caso não tenha um resultado bom lá, a tabela já vai começando a ver quem vai brigar pelo quê, né, no campeonato. Queria que você falasse um pouco isso, né? Como trabalhar isso com os atletas e a importância do próximo jogo, apesar de não ter muito tempo para trabalhar com eles. Aqui o discurso objetivo, ele é único, tá? É aquela classificação. Jamais vou dizer aqui contrário a isso, porque é convicção de verdade e de escolhas. E eu sei as dificuldades de verdade, o desgaste, tudo isso pesa, mas pesa para todo mundo. E aí você tem que ter no teu momento, construir resultados que te dê paz, tranquilidade, confiança, e isso tem relevância no contexto todo, porque quando as coisas não caminham, e eu disse agora isso a eles, vem pressão. Por quê? Porque é uma pressão e, assim, faz parte do processo, não é novidade. Agora você precisa transformar tudo isso em uma reação, porque senão vira hábito ruim e você se satisfaz e se contenta com pouco. O Grêmio não vai se contentar com pouco, não planejou para pouco e vai buscar a classificação. E às vezes você passa uma impressão, porque a mídia e as análises faz parte do processo, te colocam num momento ou num patamar, e isso te dá uma confiança, te deixa super feliz, mas é uma conta que está sendo feita. Porque eles querem ver a escolha dentro daquilo que foi feito, dentro do comentário feito, traduzido nos resultados finais. A gente nunca se colocou nesse patamar, mas a gente montou para se qualificar. É uma equipe que vai brigar a classificação. Independente desse momento, do resultado específico, que poderiam ser todos eles melhores, então a gente se esconder desse processo e começar a mudar a conversa não, a gente vai buscar a classificação, a gente tem escolhas, a gente tem possibilidades e antes de qualquer coisa você precisa oferecer isso àquelas pessoas que aqui estão, porque todo mundo veio para cá com o sentimento de oportunidade. E a gente representa uma instituição que espera de nós um êxito.
E aí a gente tem a nossa responsabilidade, que incomoda pra caramba quando as coisas não ocorrem, porque eu sei que tem consequências. Então eu fico muito mais, dentro daquilo que você perguntou, muito mais incomodado em observar as reações individuais, porque os protagonistas, as pessoas que vão fazer isso, são os atletas. A gente simplesmente direciona, personaliza, dá confiança e cria as nossas expectativas também. E eu não preciso me fazer agressivo para fazer as coisas funcionarem. Eu tenho que ter um comportamento do qual, quando a gente chegou e recebeu cada um deles aqui, no aperto de mão, e dizer, a gente briga campeonato, a gente quer coisa boa. Então ninguém aqui veio com o processo de boa campanha, de permanência. Isso é tudo consequência, mas não é o que a gente quer, não é o que se acredita, não é o que a gente projetou. E não acho que é isso que vai ocorrer, a gente vai brigar por coisa maior.